Muito bem. E então vamos para a última mensagem desta série sobre a esperança. Chegamos ao final. Ao longo destas semanas, trouxemos à memória aquilo que poderia nos dar esperança, esperança para não ter medo do amanhã. Como é que você foi impactado com estas mensagens, estas pregações? Conta para mim. Eu gostaria muito de ouvir o seu depoimento. E até, se você quiser, podemos colocar você para dar o seu depoimento para a igreja. Porque aquilo que Deus fez na sua vida pode abençoar a vida do seu irmão. Então, nós queremos ouvir você. Como essas mensagens que nos trouxeram promessas de Deus, que estão na palavra, estão ali, mas às vezes a gente não vê. Como nos lembrar dessas promessas fez um efeito na sua vida? Domingo passado, inclusive, fizemos um rápido resumo dessas promessas, cada uma delas, os textos base para elas, para que então pudéssemos ter o que trazer à memória, né? E que nos desse esperança. Mas também vimos, na semana passada, a importância do testemunho, esse depoimento que eu acabei de comentar aqui com vocês. Como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 15, devemos estar sempre preparados para responder a qualquer que nos pedir a razão da esperança que há em nós. Porque se você está trazendo à sua memória aquilo que pode lhe dar esperança, como vimos também, crendo no Senhor, você vai transbordar de esperança. E as pessoas vão querer saber o que você tem, por que você está reagindo dessa maneira tão diferente de outras formas ou do que quase todo mundo faz. E você tem que estar lá pronto para dar o seu depoimento. Aí eu lhe pergunto, como está a sua esperança em relação ao amanhã? Depois disso tudo, como é que está a sua esperança? Ah, pastor, está muito ruim, não consigo enxergar nada, só tempestade. Vem conversar comigo, vamos orar, vamos buscar a unção de Deus. Ah, não, puxa, é como se estivesse raiando uma nova manhã. Aleluia, aleluia, compartilha. Como é que você está vivendo nesse momento? Mas aí fica a pergunta, se você está transbordando de alegria, você está também testemunhando do que Deus tem feito na sua vida? Pense nisso. E hoje, último domingo, última pregação, última mensagem da série, nós precisamos fazer um ajuste no foco. Quem já usou um binóculo sabe que você precisa fazer ajustes nas lentes ou um telescópio, né, para que você coloque a sua imagem em foco. Quando nós olhamos muito para perto e a gente levanta os olhos, a gente tem até dificuldade de entender o que está vendo, porque os nossos olhos estão muito fechados aqui na proximidade, e aí você levanta os olhos e fica fora de foco o que você está vendo. E nós passamos essa série inteira olhando para as nossas vidas, para a nossa necessidade cotidiana. E para terminar, precisamos levantar um pouco a cabeça desse momento que estamos vivendo e tudo de que precisamos para expandir o nosso foco. Alargar o nosso foco para além desta vida. E a base para essa minha afirmação
está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Eu peço que você já abra sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. No versículo 19, Paulo diz o seguinte para os seus discípulos: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os seres humanos, os homens, as mulheres, somos os mais dignos de compaixão. Em outra tradução, somos os mais miseráveis de todos os homens. Olha, bem mais pesado, não é verdade? Ou seja, se você só consegue pensar no aqui e no agora, na sua busca por esperança, você está se colocando numa situação miserável, de insatisfação crônica, que não se resolverá, por mais que você fique tentando trazer à sua memória aquilo que pode te dar esperança. Percebam, Paulo está nos mostrando o porquê de tantas pessoas serem cronicamente insatisfeitas, inclusive cristãos, inclusive nós, porque estamos tão preocupados com o aqui e o agora, com esta vida, na nossa busca por esperança em Cristo, que nos esquecemos daquilo que é muito mais importante. E isso não acontece só com você, isso acontece com todo mundo, tanto que aconteceu com os cristãos lá na igreja de Corinto. E é justamente essa argumentação de Paulo em resposta a uma questão que foi apresentada para ele, que ele escreveu a carta àquela igreja, essa primeira carta, que nós então começaremos a ler. Essa passagem é uma passagem densa, uma passagem em que Paulo se utiliza de algumas ferramentas narrativas de repetição. Então, eu vou explicar, ler um pouco, vou contextualizar para você essa passagem. Vejam, chegou ao conhecimento de Paulo que alguns dos seus discípulos em Corinto estavam dizendo que Jesus não havia ressuscitado dos mortos. Provavelmente, os argumentos usados por Paulo, ou pelos argumentos que ele usou, provavelmente, Corinto, próxima de Atenas, havia ali naquela igreja um grupo de pessoas gregos, certamente, que tinham uma visão mais humanizada de Jesus. Jesus como um mestre da sabedoria, Jesus como um grande filósofo, Jesus, o homem sobre quem desceu o Espírito Santo no batismo, e aí então ele começou a realizar milagres e maravilhas, e sobre quem o Espírito foi embora quando ele estava na cruz, a ponto dele dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele que nunca chamou Deus de Deus, né? Sempre chamou Deus de Pai. Então, sim, havia naquela época e ainda há hoje quem não acredita na divindade de Jesus. E eu digo cristãos, inclusive, ou que se dizem cristãos, né? Não acreditam que Jesus ressuscitou. Essa é uma visão, uma postura secular, em que a cultura, as limitações da cultura se impõem sobre o texto bíblico. O texto bíblico passa a ser torcido para caber dentro das imposições da cultura. Porque falar coisas bonitas, dar orientações para a vida, tudo bem, mas esse negócio de que morreu e ressuscitou, não, isso é impossível, isso não existe. Muita gente diz isso. Inclusive, esse ponto específico,
a divindade de Jesus é o que impede o cristianismo de caminhar efetivamente junto das outras duas religiões monoteístas. Tanto o judaísmo quanto o islamismo não reconhecem a divindade de Jesus. Então, quando há pessoas que dizem, são iguais, as religiões são todas iguais. Não são todas iguais. Não haveria como ser. Nenhuma outra religião tem como seu líder, vamos dizer dessa forma, alguém que morreu e ressuscitou. Todos morreram. Mas quantos ressuscitaram? Maomé não ressuscitou. Buda também não. Então, meus irmãos, o que acontece é que é muito mais comum do que a gente imagina que não se acredite na ressurreição de Jesus, não se acredite na sua vitória sobre a morte. E então, agora, nas palavras de Paulo, vamos ver como ele coloca isso. Versículo 12, o início da passagem. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como é que alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? A gente não está pregando que existe? Então por que tem gente aí dizendo que não existe? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé de vocês. Uau, pegou pesado agora, hein, Paulo? Quer dizer que pode haver algum tipo de fé que seja inútil? Para a salvação, sim. Se você não crê no Filho de Deus, você está crendo no quê? É algo que você precisa se questionar. Precisamos nos questionar em qual Jesus a gente acredita. Naquele que venceu a morte? É assim que tem que ser. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Olha só, hoje, cumprindo a orientação de Jesus, nós iremos celebrar a ceia do Senhor. É um memorial ao sacrifício de Jesus. É até tranquilo para as pessoas acreditarem que o seu líder tenha morrido por elas. Vários líderes políticos e religiosos morreram defendendo o seu ideal. Mas quantos ressuscitaram? Volto ao ponto que Paulo entendeu que era o mais importante de todos. Não o sacrifício de Jesus, mas sim a sua ressurreição. Vamos voltar para Paulo, então. Nos versículos 15 a 18, eu li do 12 ao 14, e aí depois do 15 ao 18, Paulo repete o mesmo argumento. Ele reforça a posição dele. E aí, no versículo 19, ele lança a sua peça de resistência, que é o centro da sua argumentação, que é o versículo que eu já apresentei, estou apresentando de novo, para que você possa ler junto comigo. Então vamos ler juntos o centro da argumentação de Paulo? Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Uau! Você acredita na ressurreição de Jesus? Esse é o ponto, esse é o centro da questão. Só que Paulo continua. Então,
Continuamos em 1 Coríntios capítulo 15, agora no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos. Vejam, isso é uma ferramenta de linguagem em que ele levantou uma questão e ele mesmo está respondendo, né? A famosa pergunta retórica. Ele levanta para ele responder. Então, ele disse, se Cristo não ressuscitou dos mortos, é inútil a nossa fé, mas, de fato, ele ressuscitou. Sim, ele ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Nós nascemos espiritualmente mortos pela herança espiritual de Adão, nosso antepassado. Ele pecou e toda a sua descendência herdou a sua punição. Toda a sua descendência. Mas Deus, no seu amor, sabendo que éramos incapazes de nos reconciliar sozinhos com Ele, enviou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas fosse reconciliado com Ele, fosse adotado como filho e passasse a ter a promessa da vida eterna, a principal promessa de todas. Mais importante do que prosperidade, mais importante do que saúde física ou emocional, a principal promessa de todas é a vida eterna. É a adoração eterna junto ao Pai. Nós cremos que todos os seres humanos, seus espíritos não morrerão. Agora, o que é que vai acontecer com aqueles que não creem em Cristo? Há muita controvérsia nesse ponto, mas uma coisa todos concordam: não permanecerão na eternidade junto de Deus. O que é que vai acontecer com eles? Prefiro não entrar nesse mérito agora, fica para uma outra oportunidade. Mas eu não quero estar naquele grupo. Eu quero ser contado entre aqueles que serão recebidos pelo Senhor para viver eternamente com Ele. E Paulo, então, ele começa a dizer, nos versículos 23 a 26, que está havendo uma guerra espiritual. Mas ele fala de uma forma tão superficial que não dá para a gente entender muito bem. É algo difícil de se compreender. Mas aí no versículo 26, ele diz que o último inimigo a ser destruído nessa guerra espiritual é a morte. Quando Jesus morreu, ele pagou pelos nossos pecados. Ele nos resgatou, nos redimiu, nos comprou de volta para Deus com o seu próprio sangue. Mas ele estava morto. A morte aparentemente tinha vencido. Então, Cristo ressuscitou. A morte foi derrotada. O último inimigo, segundo Paulo aqui, em 1 Coríntios 15, versículo 26, o último inimigo que será derrotado será a morte, quando todos ressuscitarem. Ao som da última trombeta, todos ressuscitarão. E aí haverá o julgamento. Todos irão para diante do trono, os livros serão trazidos, e aí seremos julgados. Mas o fato é que essa batalha terá um fim. O fim já está previsto. É só uma questão de tempo. Tempo que para Deus não tem valor nenhum. Para nós é mortal, né? Literalmente. E qual o propósito dessa guerra?
Versículo 28. Deus seja tudo em todos. É o grande finale. A morte é derrotada e Deus se torna tudo em todos. Paulo, então, após fazer essa explicação, ele nos mostra, dessa forma, que a nossa prioridade nessa vida que nós estamos vivendo, nesse mundo que não nos pertence, que é dominado por um príncipe que está em rebelião contra Deus, quando nós vamos ao Senhor em busca de esperança, não pode ser para esta vida, para este mundo. O nosso foco, as nossas prioridades precisam ser outras. Como disse Jesus nos evangelhos, por que vocês estão assim tão preocupados com o que vocês vão comer, com o que vocês vão beber, com o que vocês vão se vestir? Como é que vocês estão preocupados com isso? Não se preocupa com isso não. Deus sabe que vocês precisam, o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Preocupe-se, busque o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a prioridade. Então, ao focarmos nessa vida, nós perdemos o senso de prioridade, o senso de importância e acabamos não resolvendo o nosso problema de insatisfação. Continuamos permanentemente insatisfeitos em busca daquilo que sentimos que nos falta. E aí Paulo finaliza o seu argumento para os coríntios usando um exemplo pessoal, com o qual eu sou forçado a dizer que às vezes me identifico, guardadas as devidas proporções, é óbvio, né? Versículo 29, Paulo diz: se não há ressurreição, por que é que estamos nos expondo a perigos o tempo todo? Todos os dias enfrento a morte, meus irmãos. Eu digo isso pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não, meus irmãos, se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, o que é que eu ganhei com isso? Se é só para essa vida que eu estou batalhando aqui por vocês, eu não estou ganhando nada com isso. Se não existe ressurreição, então comamos e bebemos, porque morreremos. Comamos e bebamos, porque morreremos. Ele, com isso, citou Isaías 22, 13. Se não há ressurreição dos mortos, a vida é o que se tem. Vai viver, vai ser feliz, vai fazer o que você puder, o que você quiser. Que quando morrer acabou mesmo, já era. E Paulo está usando esse argumento, que é um argumento filosófico, para se contrapor ao que ele estava ouvindo dizer que os coríntios estavam pensando. E se você parar e colocar a mão na consciência, você verá que esse pensamento de busca pelo prazer, hedonista, focado no aqui e no agora, nesta vida, ele permeia todos nós. Todos nós podemos perder o foco e passar a priorizar coisas que não são eternas. Sem ressurreição, sem o Cristo glorificado, o cristianismo se torna apenas uma filosofia humana em busca de sentido para a vida. Para que tanto esforço? Para aproveitar a vida. Ou, como disse um dos irmãos Karamazov, aquela personagem de Dostoiévski, nessa peça, Os Irmãos Karamazov, um deles disse para o outro: se Deus não existe, você pode fazer o que você quiser. Não há limites para o que você pode fazer.
Ou, em uma outra tradução, se não existe vida após a morte, então tudo é permitido, porque não haverá consequências mesmo, porque a justiça humana é falha, a gente sabe que ela é. Muita gente faz coisas terríveis e vai impune. Então, se a gente não acredita que haverá um acerto de contas eterno, um trono diante do qual todos serão julgados, então tudo que a gente está fazendo é inútil. Toda a luta que a gente tem para manter esse espaço, para nos reunirmos aqui aos domingos, é inútil. Não faz sentido nenhum. Melhor ir para o clube, para a praia, não à noite, né? Vai para a praia de manhã e para o clube à noite. Não podemos perder de vista o que é mais importante. Por isso eu lhe pergunto, o que é que você está buscando? Qual é a sua prioridade? Você está buscando o que comer, o que beber, o que vestir, ou você está buscando o reino de Deus, com a sua justiça? Não se esqueça que além do amanhã vem a eternidade. Sim, é muito bom trazermos à memória aquilo que pode nos dar esperança para não temer o amanhã, mas não se esqueça, além do amanhã está a eternidade. E como é que você vai viver a sua eternidade? E essa questão, ela pode ser resumida num argumento de Paulo da segunda carta dele, que alguns teólogos dizem que é a terceira, na verdade que uma segunda teria se perdido. Mas a gente não conheceu, então não sabemos o que estava lá. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, ele teve que voltar a esse argumento, essa questão da prioridade da vida das pessoas, quando disse, assim, não fixamos os olhos naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios 4, 18. Concluindo, além do amanhã está a eternidade. Precisamos ir além da busca pela satisfação dos nossos desejos, das nossas necessidades nessa vida, os nossos anseios. Temos que ir além disso. Temos que deixar o que é transitório em segundo plano e partir para aquilo que é eterno. Fixar os olhos na eternidade. E aí eu lhe pergunto, você sente dificuldade nessa questão da priorização? Você foi tocado pelo Espírito Santo a se avaliar nesse sentido? Onde estão as tuas prioridades? Eu quero orar com você essa noite, antes de irmos para a ceia. E no nosso momento de ceia, você terá a oportunidade ainda de meditar mais nessas questões. E ao participar dos elementos, se lembrar daquilo que Jesus já fez por você e daquilo que está prometido, no final de tudo, com a nossa ressurreição. Mas antes disso, eu quero orar com você.